algum ex? Eu namorei um historiador. Chamado Mark Bloch. E é um inferno. Foi um inferno na minha vida namorar aquele historiador. Porque assim, quando você namora uma pessoa normal, se a pessoa chega em casa, você fala, onde você tava? Tava na padaria. Tu namora o historiador, ele vai falar assim, rapaz, estava caminhando e cantando e seguindo a canção. Na padaria rolou uma guerra de canudos. A vendedora me disse, o que você quer? Segundo o Mark Bloch, porque tudo ele cita o Mark Bloch, você tá entendendo? Sim. O historiador que eu namorei no dia do término, ele falou pra mim que não aguentava mais nossas idiosincrasias. Puta que Que pariu. inconsciente que é esse que no momento de terminar o namoro fala, joga uma idiosincrasia do nada. E citou Mark Bloch, você tá Meu entendendo? Deus do céu. Eu tenho um rancinho dele, assim, uma coisa minha. Então tem historiador francês que ele diz que historiador é igual urubu, onde vê carne ele vai atrás. Então, tipo, a gente é bem solitário mesmo. Bem solitário. É. A gente tem briga na cabeça, tipo assim, caralho, eu acho que aquela explicação poderia ser de outra forma. Então a gente fica conversando sozinho, assim. É meio, Mas é uma disciplina meio fantástica. esquizofrenia. Ah, eu acho fantástico. De Na fato. época do cursinho das minhas favoritas. Ah, eu adoro. Mas você estudou numa época que quem te deu aula de história? Eu já tive aula com o Samuca, já tive aula com o Thiago Paes e com o Dilson. Cara, eu não conhecia o Dilson, mas dizem que o Dilson era tipo uma figuraça. Figuraça. Porque na época eu não morava em Londrina, mas eu sei que o Samuca e o Thiagueira eles são espetaculares. Tem, assim. sei lá, é um show de stand-up, você assiste a aula dele. Cara, é muito engraçado porque assim, eu sou filho de nordestino, né? Eu sou de Praia Grande, quer dizer, São Vicente, nasci em São Vicente, mas eu cresci em Praia Grande, litoral de São Paulo, bem pertinho lá do ABC. Já foi em Praia Grande, já? Já fui. Foi Pra assaltada? Grande. Não fui. Então não foi em Praia Grande. Ela é assaltante. É que na verdade, no caso, ela assaltava. Então não foi em Praia Grande. E aí, os meus pais, né, tipo, eles são nordestinos, retinantes, e meu pai era muito conversador, assim, tipo, demais. Tem uma história que é muito curiosa. Eu posso falar, né? Claro, à vontade. O microfone é seu. Eu tinha uns 3 anos de idade e eu adorava ser com meu pai. Tipo, adorava pra caralho, assim. E aí, ele foi fazer alguma entrega, que a gente tinha uma loja... Meu pai tinha uma loja de sorvete, depois uma loja de construção. E lá, ele começou a conversar com a pessoa. E eu falei, pai, vamos embora. E o pai falou assim, já vou. E eu, com 3 anos de idade, andei 2 km pra voltar pra casa. E quem me achou foi um cara bêbado. Então, assim, eu sempre curti história mais para essas questões do diálogo, tá? Sabe? Tipo, e desde os 7 anos acompanhando política. Meu pai me fez acompanhar a eleição de 94, eu tinha 9 anos de idade. Então, eu já sabia o que era direita e esquerda com 9 anos de idade. Caramba! Meu pai, ele participou da Direta Jazz. Então, tipo assim, lá em casa... E era um cara semi-analfabeto. Então, sempre tive essa coisa de história e futebol. História, futebol. E aí, eu, tipo, não deu certo no futebol. Eu falei assim, mano, eu acho que você é um bom professor de história. Eu era crente, nada contra crente, até tem amigos que são. Minha mãe é crente, inclusive, maior respeito aos irmãos da fé. E aí, tipo, na igreja, tinha as questões de parada de história, então eu sempre tava à frente, falando de Bíblia, etc. Até que eu falei assim, não, é isso que eu quero. E é isso. E se eu fosse fazer outra escolha, acho que eu faria história de novo. Caramba. É onde eu mais me sinto à vontade, é dando aula de história. Caramba, e é muito legal isso, porque isso é tão brasileiro, né? A religião, a política e o futebol. Que é tudo que dizem que a gente não deve questionar e discutir. Tava ali, imerso em você, né? Sim, e é muito curioso quando a gente fala que a gente não pode debater algo, porque esse algo que a gente não pode conversar, ele está muito restrito a um campo específico. Sim. Né? Então, se eu não posso falar de política, se eu não posso falar de religião, se eu não posso falar de futebol, eu estou dizendo que só alguns podem falar disso. Exato. Então, se só alguns podem falar disso, invariavelmente a gente tem um vazio social. Então, Exato. Futebol, política e religião passa a ser privilégio, e não uma ação do sujeito. Exato, exatamente. Então, é um pouco disso, assim. E aí, essa coisa me construiu e tô aí. Sim, isso nos faz demais, sujeito. Tem aquela música do Milton Nascimento que fala que o Brasil está vazio na tarde de domingo. Sim. Olha o sambão, aí é o país do futebol. Sim. E é mesmo, o futebol nos faz sujeito. Não é só na Copa do Mundo. Tem uma coisa que eu falo para os alunos, e assim, é uma licença poética, então se o Samuel, o Thiago estiver vendo, pelo amor de Deus, não me cancelem. Eu falo que o Pelé inventou o Brasil. Foi. Porque a década de 50 ela é uma década que eu divido em 2 momentos, né? Quando dou aula de Brasil. Eu falo que ela é triste de 50 a 54 e ela é feliz de 56 a 60. Porque 50 a gente perde pro Uruguai a Copa do Maracanã, 2-1. Aí depois a gente perde o título de Miss Mundo com a Marta Rocha por causa de 2 polegadas. Aí tem o Bolo, Marta Rocha. 2 anos depois o Vargas se suicida. Aí vem a outra metade, o JK, industrialização, cacete A4. Daí vem o João Gilberto gravando Chega de Saudade, 58.
A gente ganha a Copa de 58. Opa, país do futuro. Então, o Pelé, ele inventa o Brasil porque ele inventa esse projeto de país na segunda metade da década de 50, tá ligado? Até então, tanto que os alunos até brincam, né? Até então, a capital do Brasil era Buenos Aires. Não que ainda não seja, né? É. Mas, tipo assim, pro europeu, tipo, é um grande país lá embaixo, tá ligado? Sim. Mas vem o Pelé e, porra, a gente passa a ser conhecido. A gente Sim. tem essa identidade. Te tira um pouco esse complexo de vira-lata. Tipo, o Maracanã só ficou ano passado. Então, mano, tipo, negar o futebol é negar a nossa experiência e nosso Sim. DNA. Não que a gente seja obrigado a gostar de futebol. Mas a história brasileira, ela é reinventada pelo futebol. Total. O Galeano, o jornalista uruguai, tem um livro chamado... Putz, cara, é um livro de futebol. Enfim, fechado por motivo de futebol. Um livro maravilhoso. Que é um livro de poemas. Ele fala que na Copa de 50, no dia antes do final da Copa, ninguém conseguia dormir. Né? Perdão, todo mundo queria dormir para acordar logo. Depois do jogo, ninguém conseguia dormir, porque a ressaca que acontecia quando a gente perde pro Uruguai é muito grande, que retira um pouco o nosso sentimento de Brasil. Moral Sim. baixa. Então, eu sou dessa ideia. Eu né? lembro na Copa de 94. Foi a primeira vez que eu vi meus pais pularem. Pular, a minha mãe pulava como se estivesse ganhando na loto. Pulando. E eu também, eu tinha 9 anos, mas pra mim, alegria, né? Pra eles, não, meu irmão, nós é tetra! Você tá entendendo? Uma coisa absurda aquilo. Absurda. Não, pra mim, a Copa de 94 é mais importante. Isso. Tanto que a Laís me deu uma camiseta da Nigéria de aniversário Que legal. da Copa de 94. Porque foi a primeira vez que eu acompanhei uma Copa em loco. E, mano, eu nunca tinha ouvido falar em Nigéria, tipo, em Grécia, em Eire, que é na Irlanda do Norte. Muito legal, né? Então eu acho isso muito foda, assim. Como que o futebol ele conta histórias sociais. Assim. Sim, O futebol é político. demais. Né? Negar isso. A questão do Rio Grande do Sul. Sobre paralisar ou não o Campeonato Brasileiro. Essa decisão é uma decisão extremamente política, porque ela Total. diz muito sobre as experiências de um povo específico Sim. e como que aconteceu essa tragédia no Rio Grande do Sul, como que essa experiência ela não é igual para todo mundo, Não. né? Para isso existe o racismo ambiental e como que as pessoas mais afastadas dos grandes centros são mais atingidas por isso. Então, o futebol ele acaba sendo essa metáfora, sabe, essa extensão dessas realidades. Eu vi Exatamente. esses dias.